Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, né, dessa semana, vamos fazer uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, né? E o objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Peça permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, né? Antes de começarmos o estudo, eu vou fazer um convite para o irmão e irmã, né? É que a partir do dia 3 de setembro vai passar no cinema o filme Nosso Lar 2, né? O filme Nosso Lar 1 levou milhões de pessoas ao cinema, né? E eu imagino que o filme Nosso Lar 2 levará também milhões de pessoas ao cinema, né? Então, aqueles que moram numa cidade pequenina e não tem cinema na sua cidade, procure uma cidade próxima que tenha cinema para assistir o filme. Ou se não, procure os shoppings, né? Porque nos shoppings geralmente tem cinema, né? Então vá ao cinema. O filme Nosso Lar 2, né? Ele vai ter a narrativa num espiritual umbral e de uma moça, né? De um espírito de uma moça que não aceita a sua morte, né? Então, os mensageiros vão fazer o resgate dessa moça. E uma outra observação, o filme Nosso Lar 2, a narrativa do contexto não será do livro O Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, né? Psicografado pelo médium Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. Eu estou na segunda temporada, né? Estudando o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. A primeira temporada foi pelo livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? Do autor Allan Kardec. Na segunda temporada, eu estou estudando esse livro aqui. Ramatiz, o Evangelho à Luz do Cosmo, pelo médium Hercílio Maggi. É de pergunta e resposta, né? Então, como é que eu trabalho esse meu estudo? Primeiro, eu faço uma prece inicial, comunicado, leitura, comentário e prece final, né? Então, e nós estamos aí nessa semana dando continuidade à túnica nupcial. Pergunta Ramatiz: dizeis que o perispírito preexiste e também sobrevive ao corpo físico do homem. Podereis expor-nos alguns detalhes sobre a natureza imortal? Ramatiz: relembramos-vos novamente que o perispírito não é somente um corpo vaporoso ou gasoso enunciado por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Porém, trata-se de psico-organismo complexo que se aperfeiçoa e purifica-se paralelamente à evolução da própria consciência do espírito em desenvolvimento no seio do cosmos. Ademais, o perispírito é a matriz fundamental, o modelo que materializa o corpo físico do homem nas suas múltiplas encarnações.
é o arquétipo, de cada ser humano. Então, vamos entender, né, a pergunta, né? A pergunta eu queria mais detalhe, né, sobre o perispírito sendo um corpo físico, se ele sobrevive. Então, o Ramatiz, ele explica que perispírito é um corpo. Então, a gente vai entender os corpos do espírito. Então, você tem o átmico, né, que seria o espírito, a centelha luminosa. Você tem o búdico, né, que é um corpo muito evoluído, onde que Jesus, quando estava encarnado, ele ficava no búdico. Nós temos o mental superior, onde nós estamos em prece, né, estudando, né, fazendo comentários sobre temas nobres, meditação, né, em prece, né? Então, nós temos o mental superior. O mental inferior é onde nós pensamos só em bobagem, só em comer, tomar água, tomar suco, tomar qualquer tipo de líquido, né? Dormir e fazer sexo. Então, nós chamamos mental inferior. E aí nós temos um cordão chamado cordão de ouro. Esse cordão de ouro liga o espírito ao perispírito. O perispírito é um outro corpo, que nós estamos falando dele, que é onde está tudo gravado que nós fizemos de encarnação, em todas as encarnações, e é ele que modela o nosso corpo em cada encarnação, né? Então, quando os pais do espírito, né, que já foi escolhido, eles vão ter relação sexual, e aí quando tem a união entre o óvulo e o espermatozoide, vai surgir milhões de informações paterna e materna. E o perispírito vai pegar, naquele momento que houve essa união, montar os corpos, né, do espírito, né, na encarnação dele, com todas as informações maternas e paternas. Por isso que um da gente vai se parecer com um parente materno, com um parente paterno, né? Então, é nesse contexto. E aí tem o cordão de prata. O cordão de prata, ele liga o perispírito ao corpo físico, né? E depois nós temos outro corpo chamado duplo etérico. O duplo etérico que faz a comunicação que o espírito passa, né, sobre doença, sobre melhora de saúde, todas as informações para a gente, para o nosso corpo, através do duplo etérico, né? O duplo etérico é um corpo que a duração dele, depois que o espírito faz sua passagem da vida material para a vida espiritual, ele faz a desassimilação da matéria, o duplo etérico ainda vive 48 horas. E nós temos os chakras, né? Que é onde o duplo etérico passa a informação pelos chakras e depois vai passar pelos órgãos. Então, é nesse contexto que a questão psíquica, né? Porque quando ele fala assim, a questão psíquica da evolução, quando o espírito, né, ele passou lá por átomo, molécula, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal que é o nosso, reino angelical, mas quando ele sai de anjo para arcanjo, ele não precisa mais do perispírito, né? Aí quando ele fala, né, que chega essa forma psíquica evolutiva do espírito, né? Então, era essa informação que eu tinha que passar. Então, passo agora para a prece final. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo, né, do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré,
e o objetivo foi atingido, eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.